Muito bom dia a todos os irmãos. Saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Estamos reunidos essa manhã para adorarmos o nosso Deus e aprendermos mais da sua palavra. Meus irmãos, há alguns avisos antes da nossa escola bíblica dominical. Primeiro, falar que hoje nós estamos retomando as classes da escola bíblica dominical, a não ser a classe dos jovens que ficarão aqui junto conosco, junto com os adultos, mas a classe das crianças estão retornando hoje, e também a classe dos adolescentes. Aqueles que querem se tornar membros da igreja, fazer sua pública profissão de fé, como é o caso, por exemplo, de adolescentes que já têm uma certa idade e já podem professar a fé em Jesus Cristo, havendo neles, lógico, esta convicção da sua salvação, e serão, evidentemente, examinados pelo conselho no final do ano, mas eles podem frequentar a classe para novos membros. Como também aqueles que vieram de outras igrejas, nós também recomendamos que frequente a classe, e aqueles que querem ser batizados e professarem a sua fé no Senhor Jesus. Essa classe ela começa a partir de fevereiro, após o feriado de Carnaval. Nós teremos então o início deste curso para recepção de novos membros. Peço que procurem o presbítero Alex, ele que é o professor e que ministra este curso para os novos membros. Também lembrar aqui do nosso retiro, do nosso acampamento, que nós teremos agora no mês de fevereiro. Nós temos aí uma propaganda. Pedimos aos irmãos que façam a sua inscrição. Tem um link que a gente sempre coloca, seja lá no Facebook, no grupo da igreja do WhatsApp. Faça a sua inscrição, procure o diácono Mateus. Caso você não tenha acesso à tecnologia ou tenha dificuldade, procure o diácono Mateus e ele fará então a sua inscrição. Nós temos uma lista ali na saída, onde você pode estar ajudando a gente a realizar o acampamento. Como os irmãos sabem, a igreja tem feito o retiro, é a igreja quem subsidia o valor do acampamento, então pedimos àqueles que querem participar, que contribuam. Você que porventura não vai por algum motivo, mas contribua também, nos ajude. Tem uma lista ali de alimentos, você poderá estar trazendo a sua contribuição. Então, o retiro é uma oportunidade para a gente ter comunhão, para a gente aprender mais a palavra. É um acampamento da família, então, aqueles que quiserem acampar, levem sua barraca. Lá não tem dormitório, como vocês já sabem, mas temos banheiros, local para tomar banho, tem uma piscina, tem campo de futebol, tem toda uma área bem aconchegante. No domingo do retiro, a gente convida os irmãos nós não teremos aqui a nossa escola bíblica dominical, então vai funcionar lá no retiro, e aqueles que vão participar, a gente quer fazer um almoço de confraternização, e a gente sempre faz um churrasco. Então a gente pede a contribuição de cada um. Se você vai apenas no domingo de manhã, leve a sua carne e o seu refrigerante. As demais coisas serão já lá providenciadas. Mas nós encorajamos a todos a participarem de toda a programação do retiro do nosso acampamento. Lembrando aqueles que vão participar que no sábado nós começaremos com o culto, e o tema esse ano é sobre discipulado, o que significa ser um discípulo de Cristo, e depois do culto, no sábado, a gente vai ter um momento de confraternização ali, vamos fazer uma noite dos talentos. Então você que tem algum talento aí, canta, declama, lógico, coisas que têm a ver com a nossa fé, coisas que edificam, você poderá ali, então, participar, e o momento da gente se confraternizar, enfim, termos ali uma dinâmica. O outro aviso é sobre a reunião de planejamento. Estamos marcando o planejamento com toda a liderança da igreja, que foi eleita.
no ano passado, nomeada pelo Conselho. A nossa reunião é dia 17 de fevereiro, às 14h30 da tarde. Então, peço aí a todos os líderes que já façam reunião aí com o seu ministério, as sociedades internas aí, diretoria, já se reúna, trace o seu planejamento para o primeiro semestre. A gente senta, então, neste dia e faz o planejamento, né? Todos juntos com o mesmo propósito e objetivo. E teremos uma cantina, dia 4 aí de fevereiro, após o culto. A gente pede aos irmãos que nos ajudem, normalmente as mulheres têm contribuído bastante. Nós vamos trazer as nossas doações para a cantina após o culto, e depois vamos adquirir, comprar. O valor arrecadado da cantina será destinado para o acampamento da família em fevereiro. Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias. Vamos ler todos juntos a palavra de Deus. E eu quero abrir com você e ler o Salmo de número 68. Quero ler o final do Salmo, convidar os irmãos para fazermos essa leitura em conjunto. Verso 34 e 35, Salmo 68. Assim diz a palavra de Deus: tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel. Ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Estamos aqui reunidos nesse dia, dia do Senhor, dia que nós lembramos do que Deus fez por nós historicamente. A grande obra de salvação que Ele nos deu por meio de Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição. Esse Deus tremendo, Deus santo e poderoso, Ele nos convida nessa manhã a buscarmos nele toda a força que nós precisamos para vivermos os dias que temos pela frente. É Ele quem nos fortalece, Ele que demonstrou o seu grande poder por nós, ao nos dar grande e tremenda salvação em Jesus Cristo. Este é o tema que nós vamos começar a estudar na nossa escola bíblica dominical a partir de hoje. A salvação, esta obra poderosa que Deus realizou em nós, que Ele planejou na eternidade primeiramente, Ele executou historicamente na pessoa e na obra de Jesus, e Ele aplica em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Tudo isso para não somente o nosso bem, mas sobretudo para a glória do seu nome. Eu quero convidar você a ficar de pé para a gente orar ao Senhor e a gente dar graças a Ele por tudo que Ele tem feito por nós em Jesus Cristo. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, te dar graças pela tua grande e poderosa salvação. O Senhor é tremendo. Obrigado por ter nos dado o seu Filho Jesus Cristo, e Ele naquela cruz, com a sua ressurreição, ter comprado e nos livrado de toda a condenação eterna. Ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E nós, como igreja, nos reunimos nessa manhã para lembrarmos do que o Senhor fez por nós, e não apenas lembrarmos, mas oferecermos ao Senhor a nossa vida em gratidão. Que o teu nome seja glorificado, Pai, nesta manhã, e que o Senhor possa, pelo teu Espírito Santo, falar aos nossos corações. Receba a nossa gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, irmãos, o hino de número 145, Refúgio Verdadeiro.
Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, siga meu Senhor e Rei Emanuel. O poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum lhe pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu bem, sigo avante, confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Pode sentar-se. Nós queremos orar agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos que completaram mais um aniversário durante essa semana. Eu convido para que você fique de pé, em te louvar e agradecer ao Senhor pela sua vida, e aqueles que receberam alguma bênção durante essa semana da providência de Deus, quero agradecer. Se coloque de pé para nós orarmos ao Senhor. Ó Pai, te damos graças, te louvamos, Senhor, pelas coisas maravilhosas, tremendas, que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos, porque o Senhor em Cristo Jesus nos deu poderosa salvação. Te louvamos pela vida daqueles irmãos que completaram mais um ano de vida. Receba a nossa gratidão e que o Senhor renove sobre eles a tua graça, para que continuem perseverando no Senhor até o fim. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor responde, e te louvamos pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Obrigado, Pai. Receba a nossa gratidão e louvor no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, nós vamos estudar nessa manhã a pergunta de número 29 do nosso breve catecismo. Pergunta de número 29. E a pergunta de número 29, a partir desta pergunta, nós vamos começar a estudar um assunto muito importante, que é o assunto da salvação. Nós vamos estudar um tema da teologia que é chamado de soteriologia. Soteriologia é o estudo ou a doutrina da salvação. E a pergunta de número 29, então, do nosso breve catecismo, introduz este tema. E ela começa com a seguinte questão: como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? Como nos tornamos participantes? Ou seja, como que eu e você, como que nós experimentamos aquilo que Jesus Cristo realizou por nós? Porque a Bíblia vai nos apresentar que a nossa salvação,
ela foi primeiramente planejada pelo Pai na eternidade. Paulo diz isso em Efésios capítulo 1. Primeira coisa que Paulo vai dizer é que nós somos o povo mais abençoado da face da terra. Ele diz em Efésios capítulo de número 1, inclusive ele começa a sua carta, esta carta que é conhecida como uma carta eclesiológica, uma carta dirigida para a igreja, onde Paulo vai desenvolver aqui uma teologia sobre a igreja do Senhor. E a primeira coisa que ele vai dizer no verso de número 3 é que devemos bendizer a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa das bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Paulo aqui não fala de coisas materiais. Paulo aqui não está falando de prosperidade. Paulo não está falando de cura física. Paulo está falando de bênçãos espirituais. E são essas bênçãos, segundo Paulo, que nós devemos sempre agradecer. Por isso ele começa com essa doxologia: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai descrever quais são essas bênçãos espirituais que nós já desfrutamos em Cristo Jesus. A primeira bênção está no verso 4 até o verso 6, quando ele fala sobre a bênção do Pai. A bênção do Pai. Ele diz: assim nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, a primeira bênção que Paulo descreve é o fato de Deus na eternidade, o Pai, ele ter nos escolhido e ele ter planejado a nossa salvação. A palavra que ele usa aqui é a palavra predestinação. Paulo está falando que Deus na eternidade, antes de eu e você nascermos, ele soberanamente, segundo a sua própria vontade, ele nos escolheu soberanamente em Cristo Jesus e planejou a nossa salvação. Então, salvação é algo que começa na eternidade, com o plano de Deus Pai. Segunda coisa que Paulo vai dizer, que nós devemos agradecer ao Filho por ter historicamente realizado este plano de salvação. Ele diz no verso de número 6, bem no final dele, dizendo que ele nos concedeu gratuitamente no amado, é uma referência a Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, a segunda coisa que Paulo aqui fala é sobre a bênção que nós temos em Jesus Cristo. Após descrever a bênção do Pai em planejar a nossa salvação, agora ele nos ensina que o Filho é quem executa na história e no tempo a obra planejada pelo Pai. Então não foi o Pai que veio ao mundo para nos salvar. O Pai, como diz João 3,16, o Pai nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho. O Pai envia, então, o seu Filho amado para realizar esta obra de salvação no tempo e na história. Veja que Paulo fala que foi na plenitude dos tempos, ou seja, exatamente dentro dos planos de Deus.
exatamente dentro daquilo que Deus havia planejado, Ele enviou Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo é que nós temos a realização e a concretização do plano do Pai que foi elaborado na eternidade. Então o Pai planejou, o Filho executou. A salvação é algo que está fora de nós, primeiramente. Está fora no sentido de que ela foi planejada pelo Pai na eternidade, e ela está fora de nós no sentido de que ela foi realizada historicamente pelo Senhor Jesus Cristo. Eu lembro de um pregador muito conhecido, um teólogo chamado Michael Horton, que disse que certa vez, quando foi perguntado para um jovem quando é que ele tinha sido salvo, aquele jovem respondeu: fui salvo há 2000 anos atrás. E de fato essa afirmação é teologicamente correta. Antes de você ser salvo no tempo e na história, ou seja, antes de você experimentar a salvação de maneira subjetiva em seu coração, ela já foi realizada por Jesus Cristo historicamente naquela cruz. Foi naquela cruz, no tempo e na história, quando Jesus Cristo realizou de maneira efetiva e garantiu, de uma vez por todas, que o plano do Pai seria concretizado. Mas veja que Paulo não para por aqui. Ele fala do plano do Pai na eternidade, realizado pelo Filho no tempo e na história, e agora ele fala como que nós, de maneira subjetiva, em nossa experiência pessoal, desfrutamos desta obra de salvação. Ele diz no verso de número 12: nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então aqui nós entramos no papel que o Espírito Santo realiza. O Pai planejou, o Filho executou, e quem faz a aplicação da obra da salvação é o Espírito Santo de Deus. Então aquilo que Jesus Cristo realizou historicamente, lá no passado, há mais de 2000 anos atrás, é aplicada hoje no coração do crente pela obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E este é o tema que nós vamos estudar então a partir de hoje, na nossa escola bíblica dominical, que é introduzido por esta pergunta do breve catecismo: como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? Como? E a resposta é: tornamo-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós, pelo seu Santo Espírito. Então nós vamos estudar uma série de lições que falam sobre como o Espírito Santo aplica em nossos corações aquilo que foi adquirido de uma vez por todas com a obra do Senhor Jesus Cristo pela sua morte e ressurreição. Então a primeira questão que nós vamos tentar responder é se existe uma ordem definida na aplicação que o Espírito Santo de Deus faz em nossos corações. Isso foi um tema que levou vários ramos da teologia a discutir e a debater sobre este assunto. O que é chamado na doutrina da salvação, em soteriologia, de ordem da salvação, ou a expressão latina ordo salutis, ou seja, como que a salvação acontece na vida do cristão. Como é que o Espírito Santo trabalha em seu coração? Nós podemos pensar
Podemos pensar numa ordem de salvação? Podemos pensar assim? E aí nós temos um teólogo chamado Louis Berkhoff, que foi um teólogo holandês, e ele fala sobre a ordem da salvação, dizendo assim: o processo pelo qual a obra da salvação, realizada em Cristo, é subjetivamente realizada no coração e na vida de pecadores. Ela tem por objetivo descrever em ordem lógica e em suas inter-relações os diversos movimentos do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção. Então, nesta definição que ele faz, ele nos ensina que a maneira como o Espírito Santo aplica no nosso coração hoje aquilo que foi historicamente realizado por Jesus e que estava no plano eterno do Pai, é chamado de Ordo Salutis, ou seja, a ordem da salvação. Como que o Espírito Santo, então, aplica no coração aquilo que foi realizado por Jesus Cristo e planejado pelo Pai na eternidade? Podemos pensar, então, numa ordem da salvação, e há um texto que é muito usado para se trabalhar essa questão, que é o texto de Romanos. Abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 8, verso de número 30. Romanos 8, verso de número 30. Veja aqui o que Paulo fala sobre como que Deus realiza na nossa experiência, de maneira concreta e real, aquilo que foi realizado por Jesus e planejado pelo Pai. Ele diz assim, Romanos 8, 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que Paulo está colocando aqui uma ordem lógica da salvação. Se a gente fosse pensar, o que é que acontece primeiro para uma pessoa ser salva em Jesus Cristo? Qual é a primeira obra que o Espírito Santo de Deus realiza? Tirando fora a questão da eleição e predestinação, que isso foi planejado pelo Pai, né? Ele começa falando isso, inclusive. Ele fala sobre a obra da predestinação, aos que predestinou. Mas isso foi um plano do Pai, na eternidade, como nós já estudamos. O que o Espírito Santo faz de maneira efetiva no coração do crente? Qual é a primeira obra? A obra da graça de Deus. Qual é? A primeira coisa que ele faz é, segundo Paulo, chamar. Chamar. E nós vamos estudar o que é este chamado. Essa é a primeira obra do Espírito Santo, chamar pecadores para que desfrutem da salvação. A segunda obra que Paulo fala, que esses que foram chamados também foram justificados. Justificados. E esses que foram justificados também serão glorificados. Então a gente pode pensar aqui numa certa ordem da salvação, ou seja, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois? Quando a gente fala de salvação. Mas nós temos que entender que Paulo aqui, em primeiro lugar, ele está mostrando que esse processo, ele é unitário. Ou seja, a gente não pode pensar de que a ordem da salvação, ela segue uma cronologia. A gente não pode pensar desse jeito.
Embora a nossa mente nos leve muitas vezes a pensar de forma cartesiana, uma coisa depois da outra, o que Paulo aqui está mostrando é que o processo de salvação é uma coisa só. Ou seja, é um único pacote que a gente recebe. Esse pacote da graça de Deus chamado salvação em Jesus Cristo. É um único pacote. Mas é um pacote que dentro dele nós temos vários elementos. E esses elementos podem ser estudados de forma separada. A gente pode então distinguir quais são esses elementos que compõem esta obra completa que nós chamamos de salvação. Então nós devemos pensar não numa ordem com passos ou estágios sucessivos, mas devemos pensar numa única obra maravilhosa da graça de Deus, ou seja, um único caminho da salvação. E que dentro deste caminho da salvação, nós podemos distinguir vários aspectos desta obra que Deus realiza em nós. Esses aspectos, eles não são todos do mesmo tipo e não devem, portanto, ser colocados na mesma categoria. Por exemplo, alguns aspectos desse caminho da salvação, desta ordem de salvação, dizem respeito ao que o homem faz. Mas ele só pode fazer alguma coisa segundo a força de Deus. Por exemplo, quais são as duas coisas que a Bíblia diz que o homem deve fazer para ser salvo? Quais são as duas coisas? Você é salvo, você tem que saber. Quais são as duas coisas que o Evangelho exige do homem, requer do homem? Fé e arrependimento. Fé e arrependimento. São duas coisas que o homem tem que fazer. Você tem que crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. São coisas que o Evangelho exige do homem, requer do homem. Sem fé e arrependimento não há salvação. Se a pessoa não crer em Jesus Cristo realmente como seu único Salvador e se arrepender dos seus pecados, ela não será salva. São duas coisas que o homem tem que fazer. Mas eu pergunto, essas obras que o homem faz por si mesmo? O homem faz de maneira autônoma? Independente? Não. O homem só pode crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados se ele nascer de novo. Se o Espírito Santo mudar o coração dele. Então, por um lado, eu vejo que salvação é uma obra do homem, e por outro lado, a salvação é uma obra de Deus. Mas não é 50-50, não é isso. Não é faça a tua parte e eu te ajudarei, que inclusive nem bíblico é. É heresia. A obra da salvação, nessa perspectiva, ela é responsabilidade humana, mas ela é fruto da graça de Deus. Quando o Espírito Santo faz alguém nascer de novo, quais são os frutos que aparecem desta obra? Na vida da pessoa, qual é? Quais são? Fé e arrependimento. Então, fé e arrependimento são frutos da obra do Espírito Santo no coração do pecador. Outro aspecto interessante que nós vamos estudar é o que diz respeito, por exemplo, ao que a Bíblia chama
de regeneração e justificação. Alguns aspectos da obra da salvação, eles são considerados atos judiciais. A doutrina que nós vamos estudar, da justificação, ela é nada mais do que uma declaração. Ela é uma declaração de que o homem está perdoado diante do tribunal de Deus, porque Jesus Cristo morreu e levou sobre si toda a nossa culpa. Então, com base no que Cristo Jesus fez por nós, Deus diz para mim e para você: você está perdoado. Você não me deve mais nada, porque Jesus Cristo pagou a sua dívida em seu lugar. Pagou a dívida que você me devia. E Deus então declara o homem, justificado. Justificado. Isso é uma declaração judicial da parte de Deus por causa da obra de Jesus Cristo. Mas aquele que é declarado justificado vai ter uma mudança na sua vida. Ou seja, você foi declarado por Deus justificado porque Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e a sua dívida foi paga, mas o Espírito Santo de Deus regenera você. O Espírito Santo de Deus chama você das trevas para a luz. E o Espírito Santo vai santificar a sua vida. Santificar a sua vida. Então, alguns aspectos dessa obra de salvação têm a ver com atos judiciais, como é a justificação, e outros aspectos dizem respeito a uma renovação moral, uma transformação espiritual. Outro aspecto também interessante que podemos destacar sobre esta obra de salvação é que alguns aspectos desta obra, eles são aspectos instantâneos. Eles acontecem assim, sem nenhuma participação humana. É uma obra exclusiva da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. É a obra da regeneração, ou do novo nascimento. O homem não colabora com isso. Aliás, o homem não pode fazer nada. Jesus disse isso para Nicodemos. Jesus vai dizer lá para Nicodemos em João capítulo 3. Veja comigo. João capítulo 3. Ele diz o verso 4. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo. Nicodemos, fariseu, conhecedor de toda a lei. E Jesus diz para ele: importa-vos nascer de novo. Nicodemos acha que ele tem que voltar para o ventre da mãe dele e nascer uma segunda vez. Mas não é disso que Jesus está falando. E Jesus responde no verso 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus está falando da obra da salvação. E na linguagem de Jesus, salvação é novo nascimento. Ele diz que o novo nascimento é uma obra que quem realiza no coração do homem?
Quem é que faz o homem nascer de novo? É quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz alguém nascer de novo. E veja que na linguagem de Jesus, o homem não participa desta obra. O homem sente os efeitos desta obra em sua vida. Mas ele não tem o controle sobre esta obra. Por isso Jesus compara aqui o Espírito Santo, a ação que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, com a ação do vento. Ele diz, o vento sopra onde quer. Onde quer. Então entenda, uma pessoa para nascer de novo, ela depende única e exclusivamente da obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fizer a pessoa nascer de novo, ela nunca nascerá de novo. É o Espírito Santo que faz essa obra de forma exclusiva e soberana. E ele sopra onde ele quer. Não é uma decisão humana. Não é uma escolha humana. Não tem participação humana. Não existe colaboração humana. É uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Por isso, há duas maneiras de você entender essa ordem da salvação. Se você estudar várias teologias, você vai encontrar várias ordens da salvação. A ordem, por exemplo, do catolicismo romano é diferente da ordem da salvação dos nossos irmãos pentecostais e diferente da ordem da salvação daqueles que são arminianos. E completamente diferente dos que são calvinistas. Então, a ordem da salvação tem muito a ver com a teologia que se acredita e que se crê. Cada uma dessas tradições cristãs vão colocar a ordem da salvação num sentido que corresponde à forma como eles compreendem a obra da graça de Deus. Nós vamos adotar a ordem da salvação segundo a nossa tradição bíblica reformada. E a nossa ordem da salvação, ela começa com o chamado eficaz, que é composto de dois elementos. O primeiro, que é o chamado do Evangelho, que é pregado a todas as pessoas sem nenhuma distinção. O segundo elemento do chamado eficaz é o que nós estamos vendo aqui, Jesus falando, que é a regeneração, que é quando o Espírito Santo de Deus cria uma nova natureza no pecador, e porque o Espírito Santo criou e te deu uma nova disposição que você não tinha, você agora é capaz de ouvir o Evangelho e responder ao chamado do Evangelho com fé e arrependimento. Depois do chamado eficaz, nós temos a conversão. E a conversão é o fato do pecador se voltar a Jesus Cristo, composto de dois elementos, que é o arrependimento e a fé. A terceira etapa é a justificação, que é quando você confia em Jesus Cristo e você é declarado justo diante de Deus. A quarta é a adoção. Quando você é justificado, você é adotado. Ou seja, Deus te aceita e te dá agora um novo status espiritual. Você se torna filho de Deus. O quinto é a santificação. Porque no momento que você nasce de novo, o Espírito Santo vai fazer uma obra na sua vida. Você vai morrer a cada dia para o velho homem,
e vai ser capacitado pelo Espírito Santo a ter uma vida transformada e renovada continuamente, até chegar ao último estágio, que é a glorificação, que é quando o crente entra na presença de Deus na glória e desfruta das bênçãos eternas. Então nós temos aqui uma ordem da salvação, que, volta a repetir, nós não podemos olhar para esta ordem da salvação como sendo algo que acontece de forma cronológica, mas algo que acontece de maneira simultânea. Como eu disse, é um pacote chamado salvação. Mas dentro desse pacote nós temos vários ingredientes. É como quem vai fazer um bolo. Você come o bolo inteiro. Mas para fazer o bolo tem muita coisa ali dentro. Tem vários ingredientes que foram usados, manipulados para que você tivesse o resultado final, que é o bolo. Salvação é a mesma coisa. Tem vários ingredientes nesta obra que Deus realiza em nós. E é isto que nós vamos estudar, esta ordem da salvação. Como eu disse, a ordem da salvação vai ser influenciada pelas suas pressuposições em relação ao entendimento que você tem sobre como que Deus aplica a redenção em Cristo Jesus no coração dos homens. Como eu já falei, existem várias ordens da salvação. E nós poderíamos dizer que todas elas podem ser categorizadas em dois grupos. Um grupo são aqueles que pensam que a salvação tem alguma participação humana. É o que é chamado em teologia, historicamente, de sinergismo. A palavra sinergismo significa duas forças. E esses que defendem a participação do homem na salvação, e portanto elaboram a sua ordem de como a salvação acontece, vão colocar a participação humana. Então, nesta visão, o homem contribui com a salvação. O homem faz a parte dele. O homem colabora com obras. O homem tem que fazer algumas coisas, cumprir alguns sacramentos, alguns ritos. Esse era o entendimento, e até hoje é, do catolicismo romano. Esse é o entendimento dos arminianos, e esse é o entendimento de pentecostais. O homem tem alguma participação, o homem faz alguma coisa. Não é apenas Deus que faz. O homem tem que fazer alguma coisa, senão ele não é salvo. É como se Deus fizesse até aqui, né? De lá para cá. Deus fez 70%. Agora você tem que fazer o resto. Ah, mas se eu não fizer o resto, o que acontece? Ah, você está perdido. Você tem que colaborar com o que Deus fez. Deus fez até aqui, agora Deus não vai fazer mais nada. Agora depende de você. Então, esse é o pensamento do sinergista. Ele pensa dessa forma. O outro pensamento do lado de lá, que é o pensamento reformado, que é o pensamento calvinista, e, portanto, é o entendimento da Igreja Presbiteriana do Brasil, é o que é chamado historicamente de monergismo. Monergismo. Se sinergismo significa duas forças, monergismo significa uma única força. Ou seja, no monergismo, o entendimento que se tem é que a obra da salvação é realizada por Deus do começo ao fim. Nada o homem faz por ele mesmo. Tudo é obra de Deus. Tudo é graça de Deus do começo ao fim. E você tem que olhar para essas duas interpretações e buscar na Bíblia aquela interpretação de sistema teológico de salvação que é mais coerente. Então, o que é mais coerente?
pensar que a obra da salvação é uma obra feita por Deus do começo ao fim, que é uma obra de Deus, da graça dele, ou pensar que a salvação é uma obra que Deus começa e o homem termina. Em qual dessas duas categorias você se colocaria? Veja o que diz o apóstolo Paulo. Efésios capítulo 2, abra a sua Bíblia. Efésios 2, verso 1. Paulo começa dizendo: Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo aqui começa lembrando a igreja de como ela estava antes. Antes do homem ser salvo pelo Senhor Jesus. Paulo diz que ele se encontrava num estado de morte espiritual. E a palavra aqui, morte espiritual, é a palavra para cadáver. No grego aqui essa palavra significa necros. Necros. É de onde vem a palavra necrópolis. Cidade dos mortos. Necrotério. O lugar dos mortos. E é essa palavra que Paulo aqui está usando. Antes de você receber a vida, você estava morto. Todos já tiveram a experiência de ver uma pessoa morta. O que a pessoa morta pode fazer? Nada. Nada. Essa é a descrição que Paulo faz do homem sem Jesus. Ele está morto. Ele não pode fazer nada. Morte. Ele não tem capacidade. Ele não tem méritos. Ele não tem obras. Ele não tem nada. Ele está morto. Morto por causa do seu pecado. Morto por causa da sua rebeldia. E porque ele está morto, ele anda de acordo com o curso deste século. Ele anda de acordo com os poderes das trevas espirituais. Ele anda de acordo, segundo Paulo, com as inclinações da sua carne, fazendo a vontade do seu pensamento. E por isso ele é filho da ira. Então entenda uma coisa aqui, ninguém nasce filho de Deus. Ninguém. Todo mundo nasce filho da ira de Deus. Todo mundo merece a ira de Deus, porque todos os homens nascem mortos espiritualmente. E por natureza os homens são rebeldes contra Deus. Essa é a descrição que Paulo faz. Então como é que alguém pode ser salvo? Paulo vai dizer no verso 4. Mas, e veja que ele começa com um advérbio aqui, de contraste, do que ele acabou de dizer, mas, e ainda bem que tem esse mas, né? Mas, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então pergunto aqui para você, se você fosse colocar o seu pensamento teológico sobre a salvação e defini-lo nessas duas categorias que eu acabei de descrever, Paulo está sendo um sinergista ou Paulo está sendo um monergista? Ou seja, Paulo está aqui descrevendo que a salvação é uma coisa que o homem contribui, que o homem ajuda, que o homem colabora. Ou Paulo aqui está descrevendo a salvação como sendo uma obra única de Deus, e que o homem não pode fazer nada por isso. Paulo aqui está sendo o quê? Um sinergista ou um monergista? Um monergista.
Ele está mostrando para nós que o homem não pode fazer nada por si mesmo para ser salvo. Ele mostra para nós que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Quando o homem estava morto em seu delito e pecado, Ele nos deu vida. Então veja que salvação não é algo que o homem colabora, né? Não é essa ideia sinergista que esses sistemas teológicos têm, de achar que Deus faz uma parte e o homem complementa. Né? A velha frase que eu já citei no início: faça a tua parte e eu te ajudarei. Isso é bíblico? Não. Isso é heresia. Mas você vai encontrar isso em muitas confissões cristãs. Você vai encontrar em muitas igrejas e pregações essa teologia. De que, olha, Deus fez tudo por você. Sabe, Deus já mandou Jesus, Jesus já morreu na cruz, Ele já ressuscitou. Ele já pagou pelos seus pecados. Ele está sentado à destra de Deus, Jesus vai voltar. Agora o evangelho está sendo pregado para você aqui nessa manhã. Mas, aí vem a heresia. Você tem que dar uma oportunidade para Jesus. Você tem que deixar Jesus entrar no seu coração. E aí pega um texto fora de contexto para justificar isso. Ainda pega o texto lá de Apocalipse 3:20 para falar uma bobagem dessa. Apocalipse 3:20 diz o quê? Todo sinergista sabe de cor e salteado. Eis que estou à porta e bato. Aí eles pegam o texto de Apocalipse 3:20 e diz: ó, Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar, mas você não deixa ele entrar. Você resiste ao chamado dele. Mas a maçaneta dessa porta, ela não está do lado de fora. Ainda dizem isso. Aí vai fazendo aquela apelação. A maçaneta está do lado de dentro. Quem tem que abrir a porta é você, porque Jesus, aí dizem assim, Jesus é respeitoso. Jesus é amor. Jesus não viola a vontade humana. Jesus bate a porta. Ele é gentil, ele é amável. Então você que tem que dar uma oportunidade para Jesus. Você está percebendo, meus irmãos, que isso não é bíblico? Não é bíblico. Sabe por que não é bíblico? Sabe quando uma pessoa vai decidir ela mesma por Jesus? Sabe quando? Nunca. Porque o homem está morto em seu delito e pecado. A Bíblia diz que o homem é rebelde contra Deus. Rebelde. Tiago, capítulo 4, diz o seguinte: a amizade do mundo é inimiga de Deus. Paulo vai dizer em Romanos, veja esse texto. Esse texto aqui de Romanos é um tapa no sinergismo. Romanos capítulo 5. Veja o que ele diz aqui. Cinco, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Então você merece o fato de Jesus morrer na cruz por você? Você merece? Não. Nem eu e nem você merecemos. Jesus morreu na cruz. E eu preciso citar essas coisas porque são coisas que estão aí na internet. E as pessoas estão bebendo da água suja. Da água suja.
Tem um pregador aí que diz que Jesus morreu na cruz porque você tem valor. Você tem valor. Então você vale tanto para Jesus que Ele deu a vida dele por você na cruz. Olha só. Olha como isso é importante. É isso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Não, é o contrário. Eu e você não temos valor nenhum. Somos pecadores. E aí que está o grande amor de Deus. Porque se você ama quem é bonzinho, se você ama quem é digno, isso não é amor. Lembra que Jesus ensinou isso para os fariseus? Eles amavam quem os amava. E Jesus vai dizer: ame o seu inimigo. Ama aquele que não te ama. Ame aquele que te odeia. Porque foi esse amor que Ele demonstrou por mim e por você. E veja o que Paulo continua dizendo. Verso 10. Porque se nós, quando o quê? Inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais já reconciliados seremos salvos pela sua vida. O que nós éramos? Inimigos. Inimigos. Essa coisa de falar que as pessoas são inocentes não é verdade. Essa coisa de falar, não, as pessoas não creem em Cristo porque elas são ignorantes. Isso não é toda a verdade. As pessoas não creem em Cristo, segundo Paulo, porque elas são inimigas de Deus. Elas são rebeldes, amam mais o mundo do que a Deus, são inimigas dele. E veja que Paulo está mostrando então para nós, meus irmãos, que salvação é uma obra de Deus. O homem não faz absolutamente nada para ser salvo. O homem não é autônomo, o homem não tem mérito, o homem não colabora. É uma obra inteiramente feita por Deus. Jesus disse isso. Jesus falou sobre isso. Abra sua Bíblia. Lá em Mateus 11. Mateus 11, 25. Jesus... Aliás, antes, é interessante ver o contexto dessa passagem, né? Jesus, diz o verso 20, Mateus 11, 20, que ele passou pelas cidades onde ele havia operado muitos milagres. E ele passou por essas cidades porque ele fez os milagres e as pessoas não se arrependeram. Veja só. As pessoas viram os milagres que Jesus fez e elas não se arrependeram dos seus pecados. Então veja que o problema do homem não é ignorância. É mais profundo. O problema do homem é rebeldia. Aí Jesus vai dizer para essas cidades: ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo, ou seja, durante aquele período, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pergunto para você, se a gente fosse colocar Jesus aqui, dentro dessas duas categorias que nós estamos examinando, na cabeça de Jesus, salvação é sinergismo ou salvação é monergismo? Na cabeça de Jesus, salvação é uma coisa que depende do homem, que o homem colabora, que o homem dá oportunidade, que o homem contribui? Ou na cabeça de Jesus, salvação é uma obra exclusiva da soberania dele no coração do homem? Jesus aqui nesse texto está pensando como sinergista ou como monergista? Como monergista. Ele está sendo claro. Ele dá graças a Deus porque salvação não é uma coisa que os homens administram. Ele diz isso. Ele ora ao Pai desse jeito: graças te dou, ó Pai. Por quê? Ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então salvação não é uma coisa que depende do homem. Não é o homem administrando. Salvação é uma obra exclusiva da soberania de Deus, quer você queira ou não. Aliás, como já disse alguém, o difícil não é entender essas coisas. O difícil, sabe o que é? Engolir. E sabe por que é difícil para muita gente engolir isso que Jesus está dizendo? Porque isso, meus irmãos, é um tapa na cara, sabe de quem? É um tapa na cara no nosso orgulho, na nossa soberba. Porque lá no fundo a gente quer contribuir com alguma coisa. Lá no fundo a gente acha que merece alguma coisa. Lá no fundo você acha, eu vou para o céu, mas porque eu sou bom. Eu sou o cara. Eu sou o melhor. Eu tenho dinheiro. Eu sou inteligente. Eu nasci num lar cristão. Eu sou de tradição tal. A gente se gaba. E o que Jesus está mostrando aqui é exatamente o contrário. Salvação não depende do homem. Não é obra do homem. Não depende da vontade humana. Não é livre-arbítrio humano. Salvação é uma obra dele, exclusivamente dele, no coração do homem. Veja que ele fala no verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, se você nessa manhã está aqui, e você conheceu a Jesus Cristo pessoalmente como seu Salvador, não é por causa de você. Não é o teu mérito. Você não colaborou em nada para isso. Você conhece a Jesus porque Ele se revelou a você. Ele se revelou a você. E como que Ele revela ao homem? Veja o que Paulo fala, e nós vamos terminar por aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 3. E aí chegamos ao ponto que começamos, quando falamos que quem aplica no coração a obra da salvação é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Veja o que Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 3. Verso de número 12, ele diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face,
para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Paulo está falando aqui da experiência dele como judeu. E ele está falando o que acontece com os judeus. Primeira coisa que ele mostra é que um véu está posto no coração deles. Então ele lê a lei e ele não consegue compreender que o Antigo Testamento fala do Messias e o Messias é Jesus Cristo. Ele não consegue entender isso. Paulo diz isso no verso 14, quando faz a leitura da antiga lei, ou seja, do Antigo Testamento, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então eles não entendem. Ficam apegados lá ao judaísmo, às leis dietárias, ao sábado judaico, à prática da circuncisão, fazendo lá a cerimônia da Páscoa, e todos esses ritos que estavam e símbolos no Antigo Testamento, que apontava para Jesus Cristo, mas eles não conseguem ter essa interpretação hermenêutica. Porque o véu está posto no coração deles, diz Paulo. O sentido deles se embotaram. O sentido, quer dizer, Paulo está mostrando aqui que o pecado causa uma rebeldia no coração do homem, uma cegueira espiritual. E o homem não consegue entender. Uma pessoa pode ler a Bíblia trocentas vezes e não ser salva. Não ser salva. E aí Paulo diz, e até hoje, verso 15, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aí ele fala, quando porém alguns, ele não está falando todos os judeus, ele não está falando todos os judeus, alguns deles, está se referindo aos judeus, se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, quando é que a pessoa começa a entender a salvação em Jesus Cristo? Que ela é salva pela obra de Jesus. Quando é que ela desfruta dessa salvação? Na sua vida pessoal, subjetivamente, quando o véu lhe é retirado do coração. Quem faz essa obra? Paulo vai dizer no verso de número 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Veja aqui que a defesa de Paulo mostrando que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força e nem uma energia. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. E onde está o Espírito do Senhor, né, que é o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, o véu lhe é retirado. O véu lhe é retirado. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, esse texto aqui é o texto mais deturpado que existe no meio evangélico. Sabe por quê? As pessoas pegam esse único versículo 17 para justificar todo tipo de loucura no culto público. Aí eles pegam esse texto e falam, onde há o Espírito Santo, há liberdade. Então vamos fazer loucura, vamos rodopiar, dar pirueta, salto mortal, carpado,
Vamos fazer todo tipo de loucura no culto. Porque onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. É isso que Paulo está dizendo, meus irmãos? Não. Qual é a liberdade que Paulo está falando aqui? É liberdade o quê? É liberdade hermenêutica. É liberdade de entendimento. É liberdade de compreensão. O Espírito Santo é que tira o véu dos seus olhos para você ler a Escritura e entender que o único Salvador é Jesus. É essa liberdade que só o Espírito Santo pode trazer ao coração do homem. Se o Espírito Santo não fizer isso, o homem continua lendo a Bíblia e ele não vai ser salvo, porque não depende dele. Depende da ação do Espírito Santo de Deus. Então, quem aplica a obra da redenção que foi adquirida por Jesus? Quem? Quem faz a aplicação desta obra de redenção é o Santo Espírito. É a terceira pessoa da Trindade. E é sobre isso que nós vamos estudar a partir de domingo que vem. Sobre esta ordem da salvação. Como é que o Espírito Santo, como é que ele age no coração de uma pessoa, para ela realmente desfrutar da salvação que foi realizada pelo Senhor Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição. Você que está aqui nessa manhã, se você diz, olha, eu fui salvo por Jesus, agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Louve ao Senhor porque você foi salvo sem mérito nenhum. Você foi salvo e você não contribuiu nada para a sua salvação. Você foi salvo e você não fez nada. Salvação é uma obra exclusiva, soberana e graciosa. Diz Paulo em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Louve ao Senhor por isso. Porque o Espírito um dia soprou no seu coração, sem você ter qualquer participação. Sem você merecer absolutamente nada. Ele soprou no seu coração. O véu foi removido. E você confessou a Jesus como seu Salvador. Isto é obra dele. Portanto, a glória é somente dele e de ninguém mais. Glorifica a Deus por isso. Louve ao Senhor por isso. Porque, como disse Jonas, ao Senhor somente, ao Senhor pertence a salvação. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Te glorificamos, ó Deus. Ó Senhor, te damos graças nessa manhã, porque nós não merecíamos nada. Nós não contribuímos em nada pela nossa salvação. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou. Quando nós éramos inimigos, moribundos, escravos do pecado e do diabo, o Senhor fez com que o teu Espírito Santo resplandecesse a luz do conhecimento do Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Foi o teu Espírito que nos fez nascer de novo. Portanto, receba toda a glória, receba toda a honra, receba todo o louvor.
Nós oferecemos apenas as nossas vidas como gratidão, para que o nome de Jesus seja exaltado por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez por nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela obra do Teu Espírito. Teu Espírito que o Senhor derramou em nossos corações, tirando o nosso coração, que era de um coração de pedra, rebelde, inimigo, e nos dando um coração de carne. Obrigado, Senhor, porque isto é uma obra Tua. Nós louvamos o Teu nome nessa manhã. E receba as nossas vidas como louvor, sacrifício vivo no Teu altar, para nós vivermos todos os dias, amando a Jesus e confessando que Ele é o único Salvador. Receba nessa manhã toda a glória e toda a honra da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimente seu irmão, deseja a ele a graça, a paz de Jesus, um bom almoço para todos nós.